Bom, vamos lá para os conceitos básicos. Quando a gente fala de MDFE, pessoal, esse documento é um documento que veio para substituir o manifesto de carga, aquele modelo 25 que vocês conheciam. Então, ele é um documento exclusivamente eletrônico, instituído lá em 2010, e que veio para substituir isso. Então, lembrando, uma vez que você começa, inclusive, a trabalhar com esse documento eletrônico, você não volta para o anterior, tá? E ele segue, em alguns pontos, a mesma regra dos outros documentos. Você tem que ter um meio para poder fazer a geração dele, a transmissão, você deve comunicar com o fisco, você tem que ter um certificado, a gente fala um pouquinho mais à frente, mas também para poder comunicar, tá? Então, tudo isso é um MDFE. E ele tem a ver com o quê? Tem a ver com a logística. Ele engloba ali os documentos que foram gerados anteriormente e nele você mostra ali origem, destino, onde eu comecei, onde eu terminei com relação ao transporte, tá? Vamos falar também um pouquinho das obrigatoriedades. O MDFE, muita gente fica nessa confusão, eu tenho que fazer, eu não tenho que fazer, e aí minha contabilidade não avisou, eu não busquei, né, gente? Vamos lá, buscar informação. Ele começou lá em fevereiro de 2014, tá? Então, as empresas que são transportadoras, que geram o CTE, e para a questão do interestadual, para quem faz o aéreo e o ferroviário, tá? Vocês até então deveriam gerar desde fevereiro de 2014. Para as empresas que não são optantes pelo Simples Nacional, mas que se enquadram ali no aquaviário e que tem a ver com relação à carga-lotação, em julho de 2014. E em outubro de 2014, entrou o pessoal ali do Simples Nacional. Então você, principalmente aí que é do Simples também, pessoal, você também está obrigado a fazer a geração desse documento, tá? A gente vai falar um pouquinho a respeito de detalhes, mas presta atenção nisso, tem muita gente que não está gerando. Ô, Roberto, é importante só te cortar, desculpa, essa questão Tranquilo. da carga lotação, explicar para o pessoal o que que Ah, seria boa. Deixa eu dar na hora uma... de fazer o transporte, né, a questão de ir com o veículo apenas com um produto, né, ou ir com vários dentro da carroceria, né? Ah, boa, boa. Vamos lá, pessoal. Sim, a questão da carga-lotação é aquela onde você inicia com um documento, aquele documento com aqueles itens, e você não tem mais nenhum outro tipo de entrada naquele transporte. Você fechou o processo ali, tá? Então, aqueles que fazem a carga, vamos dizer assim, fechada, devem gerar até então, ok? Nessa data, né? Vamos colocar aí, né? Julho de 2014. Tá? Porque existe a condição de, por exemplo, carga fracionada, que é aquela carga que você tem as entradas. Então, esse pessoal até então não estava aqui, mas até então, o pessoal que presta com a carga lotação já entrou em julho de 2014. E foi bem você frisar, Vinícius, porque principalmente nesse período, a gente está desde o do início né, com esses documentos eletrônicos, nós pegamos mas muitos contribuintes que não geravam e que já eram obrigados desde essa data. Tá? A gente vai É falar de importante, né, finalidades, Roberto, né? separar, né, carga lotação de carga fracionada, né? É, Fracionada realmente vai ter mais de uma entrega, podemos falar assim. A isso, lotação, o veículo está indo lotado só como um documento fiscal. exatamente. Começa, termina, foi ali feita a entrega e terminou. Então, muita gente ficou nessa confusão, principalmente naquela época. Pessoal, sim, se é carga lotação nessa condição, desde julho de 2014. Lembrando que o Simples entrou em outubro, tá? E falando aqui a respeito da NFE, ou seja, para a empresa que emite NFE, pois é, pessoal, não é só a transportadora tá, que deve gerar NFE. Vamos lá. Para quem emite a NFE para questão de transporte interestadual, nessas condições, acobertado por uma única NFE, com veículo próprio ou arrendado, né? Às vezes o pessoal faz arrendamento aí de veículo também, e no caso de contratação de transportador autônomo de carga. Para essa data de fevereiro, que bate com aquela primeira data lá do CTE, para os contribuintes não optantes pelo regime do Simples Nacional, e para aquela última data lá de outubro de 2014, que entrou o pessoal do Simples, também entrou aqui para a NFE o pessoal do Simples, né, Vinícius? Aqui já não tem como misturar um pouco as bolas, né? Porque não É, tem a é, opção aqui da fracionada, né? Porque quando a gente faz a NFE, a gente já define, né? Determina o destinatário. E aí, no caso, é apenas um local. Então, não tem muito o que se falar de carga fracionada. Seria realmente só um destinatário, uma entrega apenas, junto aí com o manifesto. E nós temos agora aqui também, pessoal, a partir de julho de 2015, essa aqui foi uma dúvida muito grande que teve no período e que ainda continua, para o pessoal que faz transporte intermunicipal. É isso mesmo que você esteja dentro do estado, pessoal, você até então, nessas condições que a gente vai apresentar, você deve gerar o MDFE. Então, para quem emite o CTE,
para carga fracionada. Agora, vamos lá, entrou aí a questão da carga fracionada, tá? Que corresponde, né, a mais de um conhecimento de transporte, você deve sim gerar MDFE, tá? Para o contribuinte emitente da NFE, aquele que até então transporta com mais de uma NFE, com veículo próprio arrendado, tá? Ou se você contratar aí o TAC, né, o transportador autônomo de carga, você deve sim ter essa condição de geração da MDFE, tá ok? Então, para quem faz só a emissão de nota, a venda, deve ficar atento a isso. Sempre que você tiver uma das operações, a gente falou na mentoria anterior a respeito do CTE, né? Vocês se lembram aí do redespacho, a questão de subcontratação. Para vocês que fazem esse tipo de operações, também é obrigatório até então a geração do MDFE. E para quem trabalha com carga lotação, assim entendida, né? Aquela com único conhecimento de transporte, começo ali, tem o CTE, termino. Você deve também gerar. Essa parte até da carga lotação e carga fracionada também gerou confusão lá no período. A gente pegava, por exemplo, nós estamos, claro, aqui em Minas Gerais e Belo Horizonte, e tinha alguns clientes que saíam aqui para a região metropolitana, que são microcidades, o pessoal ficava perguntando para a gente, né, Vinícius? Era até um pouco diferente isso, o pessoal não entendia, né? A verdade é que acho que a gente pode voltar um pouquinho até num dos slides da mentoria anterior, Roberto, que você até explicou muito bem, que é justamente separar o que é o transporte, né? Dentro do próprio município, né, o intermunicipal com o interestadual, né? Quando a gente fala de transporte intermunicipal, né, de uma cidade para outra, ou interestadual, entre estados, nós estamos falando de uma operação que diz respeito ao Estado, a Cefaz. É uma operação que vai, inclusive, ter a incidência aí do ICMS, a circulação, né, do serviço aí de transporte. Para essas operações, nós estamos falando de emitir o documento fiscal eletrônico chamado CTE, Conhecimento de Transporte Eletrônico, e nele nós vamos ter o vínculo com o manifesto, né, com o manifesto eletrônico de documentos fiscais. Quando a gente fala de transporte, operação de transporte dentro do próprio município, eu vou sintetizar, de um bairro para outro, no mesmo município, não se aplica CTE, e sim a nota fiscal de serviços eletrônica, aquela que a gente emite lá no portal da prefeitura da sua cidade. E aí, nesse caso, é bom lembrar, não se aplica ao MDFE. Então, quem faz transporte, né, dentro do mesmo município, de um bairro para outro, vai emitir apenas a NFSE, a nota fiscal de serviço eletrônica, não precisando de vincular, de emitir nada referente ao manifesto eletrônico de documentos fiscais, o MDFE. Tem que fazer, tá, pessoal? Nessas condições aqui, deve-se fazer sim o MDFE. E por quê, pessoal? Porque se você está obrigado a ter, então, a emissão de um documento fiscal eletrônico e não faz, você corre o risco de sofrer as penalidades, né? E as penalidades, pessoal, elas, claro, elas variam conforme o estado, tá? Então, cada estado tem a sua condição, a sua autonomia para poder aplicar a multa. E nós temos aqui, por exemplo, alguns exemplos, né? Em Minas, para vocês terem uma ideia, hoje a multa está em torno de R$ 1.500, tá? Depende ali da questão da moeda estadual, né? Mas até então está nesse valor. E a gente tem vários outros estados que seguem isso também, e às vezes um outro padrão. Por exemplo, São Paulo hoje, a referência é 50% do valor do frete. Tá? Então, se você não gera e parar na fiscalização, eles, claro, devem te acionar em cima disso. E nós temos outros estados parecidos aqui, por exemplo, com Minas, onde até então se segue a moeda estadual, mas você tem os valores diretos, né? Então, 134,25, por exemplo, Espírito Santo, e no Mato Grosso do Sul, por exemplo, 310,25. Então, aquilo que nós falamos daquelas obrigatoriedades, muita gente falava assim, eu não vou, não vou. Beleza, mas é aquele risco que você está correndo. Gente, até então, seria o mesmo risco de não ter uma nota ou um CTE. Se é um documento obrigatório e ele não é gerado, a única diferença é a multa. Tá? Então, deve-se atentar a isso, preste atenção e vamos emitir os documentos conforme as obrigatoriedades aí, tá? Vinícius, essa aqui, inclusive, quando a gente fala em penalidade, né, a gente tem até alguns casos engraçados, mas a gente, né, fica assim, um cliente falando, não vou, outro não vou, é até interessante, né? Como diz outro, é engraçado alguns, outros é humor negro, né? É, De coitados, né? Vamos contar alguns alguns casos aqui, né? Meu papel também é muito de contar exemplos, né? Cases que a gente pega aqui no dia a dia com o cliente. Acho que o primeiro ponto que a gente tem que entender da penalidade é que, a partir do momento que o veículo ele para num posto de fiscalização, e hoje tem muito esse conceito de barreira só interestadual, que é
uma inverdade, existem N barreiras dentro do próprio Estado, né? Quer dizer o quê? Intermunicipal, a operação. Se você, transportador, aí pense, você com CTE com a emissão do MDFE, ou você com a NFE com a emissão do MDFE, que seria a operação correta, você não emite o manifesto, quer dizer o quê? O seu caminhão está transportando só com CTE ou só com a NFE, se ele for parado num posto de fiscalização, primeiro ponto, o caminhão vai ser o quê? Barrado. É o famoso barrado no baile. E aí, dependendo do produto que você estiver carregando, olha o prejuízo. Se for um produto, por exemplo, perecível. Se for um produto que, inclusive, tem um prazo, alguma situação de necessidade eminente, extrema, de chegar lá para o destinatário. Então, acho que o primeiro ponto que a gente tem que pensar é justamente nessa questão de chegar ao produto na data correta para o seu cliente. O segundo ponto que a gente vai ter que entender é o seguinte: vai ser aplicada uma multa. E aí a gente tem um caso aqui muito triste para contar. Esse cliente foi até o Roberto que implantou, ele acompanhou mais de perto, eu meio que intermediei depois, né, uma ajuda, um apoio, mas esse cliente ele foi penalizado, a verdade é que até a multa atualizou alguns reaisinhos, mas foi muito em cima disso. Na mesma semana, pessoal, esse cliente tomou 5 multas por emitir errado o MDFE. 5. Então, você pode multiplicar 5 por 1.500 e ver aí quase 10 mil de prejuízo. E esse caso é triste porque, no final das contas, não deu mais um mês, essa transportadora fechou. E o principal motivo realmente foi a multa. Porque está começando, já está sem dinheiro, já investiu, né, um valor grande aí em questão de equipamento, né, que é o próprio caminhão, que é muito caro, e outros, né, insumos envolvidos, e você já toma aí de prejuízo 10 mil quase de operação, e aí, como é que faz? Esse cliente, o que ele errou? E aí foi um erro mais de usabilidade de usuário, de conferência, de carinho no preenchimento. Ele fez o primeiro manifesto, né, com todo o apoio nosso, orientação principalmente do Roberto, e quando ele foi fazer os próximos, ele meio que copiou, mas esqueceu de mudar os dados. Uma coisa é você clonar 100% do documento, outra coisa é você clonar e aproveitar o que dá para aproveitar e alterar informações da outra operação. Então, nesse caso, esse cliente, por exemplo, não alterou os dados da nota. Cada operação muda a chave de acesso. Ou se for o CTE, a chave de acesso do CTE. Não para por aí, né? Nós estamos falando da carga, né? Do peso, por exemplo. Então, foram alguns erros graves que, por falta de conferência, passou batido. A gente tem um outro caso curioso, aliás, esses são N, normalmente esses aqui estouram em mim. O cliente liga para cá, Vinícius, eu estou com um caminhão parado na barreira e não emitiu MDFE. Aí a primeira pergunta que eu faço, né? Por que você não emitia? Porque nunca pediu. É o modo brasileiro, né? Se não pedir, eu não faço. E aí tem que ter muito cuidado, porque a gente tem clientes que não emitem o MDFE porque a operação não exige. A gente viu aí as obrigatoriedades. Tem situações que o cliente faz só aquela operação ali de simples faturamento. Beleza, é só o CTE. Mas se tiver transporte, aí veja lá, né? Intermunicipal, interestadual, aquelas regrinhas lá do fracionado ou de carga lotação. Gente, está obrigado. E aí quando o cliente liga para cá, normalmente a bomba estoura para mim, porque, pelo amor de Deus, Vinícius, eu preciso emitir agora, porque eu já paguei a multa, mas o fiscal só libera quando eu emitir o MDFE e mandar aqui por e-mail para ele aqui visualizar e imprimir. E aí lá vai naquele desespero a gente tentar ajudar o cliente, né? Opa, instala lá o módulo de MDFE que inicialmente a gente sugeriu ele para contratar, ele não quis contratar. Fazer umas configurações, ajudamos ele a emitir ali na maior, como diz o outro, boa vontade, tempo rápido, e mandamos por e-mail esse MDFE autorizado. Isso aqui, eu e o Roberto, nós já fizemos N operações. Não foram uma, duas, três vezes, não, foram várias. Então vejam que são casos, né, de omissão ou de erro que vai gerar o mesmo valor da multa, mas também gera um transtorno, um tempo para regularizar. Dependendo do caso, nem conseguiria. Se a gente for pensar até numa transportadora, teriam outras obrigatoriedades aí de registro na NTT, né, na Agência Nacional de Transporte Terrestre. Então, não dá para deixar, igual o Roberto comentou aí, a informação passar e a gente não abraçar ela e tentar, né, colocar cada pingo no i da forma correta. Então,
São casos aí que já acontecem com a gente na prática e a gente está orientando aqui justamente na mentoria, quem estiver assistindo aí o replay, para justamente fazer certo. Está com dúvida, procure o nosso suporte, a gente junto com a contabilidade ou até mesmo com o seu consultor, assessor aí nessa parte de transporte da NTT, a gente vai dar a melhor operação, a melhor condição de você fazer o CTE com o manifesto, a nota com o manifesto da forma correta. Mas não saia para transporte sem ter os dois documentos casadinhos, CTE e MDFE ou NFE e MDFE. E, pessoal, é exatamente isso mesmo. Se você emite a nota, emite CTE, por que você não vai emitir um MDFE? Você tem a penalidade no mesmo formato. Então, vamos parar aí, vamos realmente colocar isso em dia, né? Vamos começar a fazer essa E emissão de comparado, né, MDFE. Roberto? Comparado ao tamanho da nota e do É, CTE, o MDFE é bem menor. nossa, bem menor. Que isso? Os Muito menor. XMLs é o documento mais simples É, que a gente tem para emitir. é. Mas por E isso que eu graças a brinquei, Deus, ele é o mais polêmico, porque ele é o que tem mais tido multa. Na a gente tá prática, tendo... a gente tem recebido aqui. Para falar a verdade, como semana sim, semana não, a gente está tendo chamado aqui, E é infelizmente, de verdade. problema com isso. E hoje o documento está na ponta, né? A partir dele que o pessoal tem pego aí para poder fiscalizar, então, Muito cuidado. Esse é um verdade. detalhe muito importante, né, Roberto? Por que que a multa é muito em relação ao MDFE, né? Porque, na Sim, verdade, esse documento, pessoal, ele surgiu para facilitar o processo de fiscalização, perfeito. Luiz. porque ele engloba os outros documentos fiscais. Imagina se um caminhão parasse na barreira e o fiscal tivesse que fazer a leitura de todos os códigos de barras de todos os CTEs que estão sendo transportados ali dentro. Ia ser um processo muito moroso. E a partir do MDFL, ele faz uma leitura de um único código de barras e tem acesso a todos os documentos e toda a carga que está sendo transportada dentro do veículo. Então, a ausência desse documento, você está dificultando a vida do fiscal. Então, na hora que para lá, realmente, cadê o MDFE? É. Que para ele é isso que facilita, é isso que é importante no processo de fiscalização. E é isso Então, mesmo, não, você comentou um ponto legal que nós tivemos clientes que falaram isso, que ele fez o documento errado e o fiscal falou, pô, você está dificultando minha vida aqui. Então, nesse caso, ele nem foi multado, né? A gente teve como ajudar ele corrigindo, mas o que você tocou é interessante. O cliente falou isso conosco, que o fiscal conversou isso com ele. Então, sim, a abordagem é em cima do MDFE porque ele facilita todo um processo de conferência documental ali, que é importantíssimo no processo de fiscalização. bom, opa! Aqui a gente dá uma parada para a dúvida, né? Eu imagino que a gente já começou a falar isso, mas vir com essas informações, o pessoal deve estar com dúvida aí. Eduardo, responde a Mônica, por favor. Tá. Vou transportar com os Correios. Tenho que emitir o MDFE mesmo assim? Então, né, Mônica, você fez uma venda, né? Fez a emissão da nota fiscal eletrônica e vai enviar via Correios. Nesse caso, não é necessário, tá, Mônica, fazer a emissão do MDFE. A emissão do MDFE é caso esse transporte fosse realizado com um TAC, que é um transportador autônomo de carga, que não é o caso da Companhia dos Correios do Brasil, tá? Então, reforçando, não é necessário. Nesse caso, apenas a NFE, Mônica. Rodrigo perguntou aqui, ó, qual é o prazo de circulação do MDFE? Acho que até o Rodrigo não deve ter assistido a nossa última mentoria, né, do CTR. Então é importante frisar, ou até mesmo, né, das notas, né, porque a gente normalmente são perguntas que acontecem nas outras aulas, né, e que se repete aqui também. Bom, o prazo de circulação do MDFE, ele vai estar associado à nota fiscal eletrônica ao conhecimento de transporte eletrônico, um dos dois. Então, se você é uma empresa, vamos imaginar aí uma empresa de comércio, que está fazendo o transporte com veículo próprio, ou, igual o Eduardo comentou aí com o TAC, né, com transportador autônomo, o prazo é até 100 quilômetros, 24 horas, acima de 100 quilômetros, 72 horas. Então, ou é um dia ou 3 dias, que é aquele prazo que, claro, dependendo do local que você for fazer a entrega, não vai dar tempo, mas é o prazo que você tem que passar num posto de fiscalização, numa barreira, e revalidar por mais 24 ou 72 horas. Tá joia? Se for uma transportadora, aí o prazo é até 30 dias. É um prazo aí de um mês cheio, tá? Então, lembrando que esses 30 dias, o Roberto, mais no final da aula, vai falar sobre um tópico chamado encerramento,
que é justamente o que o Eduardo falou. O MDFE é o casamento, é o fechamento da operação. E aí nós vamos ver que quando a gente for falar de prazo para encerrar o manifesto, vai estar muito associado a esses 30 dias, principalmente pensando nas transportadoras. Tá joia, Rodrigo?